Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao nosso canal e nesse vídeo de hoje a gente vai comentar um pouco aí sobre esse jogo envolvendo Flamengo e Palmeiras lá no Maracanã pela rodada 29 do Campeonato Brasileiro. Vai ser um jogo meio que uma final ali já do campeonato. E aí eu queria comentar algumas coisas acerca dos dois times e também vou deixar minha opinião a respeito desse jogo. Antes disso, você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva aqui no nosso canal, deixe o seu like, isso ajuda bastante aqui no nosso trabalho. Pois bem, a gente está aí com essas duas equipes que nos últimos anos têm aí sido as principais equipes aí no futebol brasileiro, né, em questão de elenco, questão de títulos, de questão de disputa ali. Essa rivalidade tem crescido muito aí nos últimos anos, porque são as equipes aí mais valiosas do Brasil e que têm hoje aí o melhor futebol. Então eu quero trazer aqui alguns dados, algumas informações para a gente tentar analisar esse confronto e entender quem que chega melhor, né, e qual a dose aí de equilíbrio. Bom, eu vou começar aqui falando da pontuação. A pontuação é bem parecida, né? O Palmeiras tem 61, enquanto o Flamengo tem 58 pontos. E daí, se a gente for ver os números de vitórias, o Palmeiras sai na frente também, né? Tem 19 vitórias contra 17 do Flamengo. E empates, o Flamengo empatou mais, né? E o Palmeiras perdeu mais, perdeu 4 jogos. Bom, falando do desempenho nos últimos jogos, né? O Palmeiras teve 4 vitórias nos últimos jogos, enquanto o Flamengo teve 3. Empates foram 2 empates do Flamengo e uma derrota do Palmeiras nos últimos 5 jogos. Falando das estatísticas dos gols envolvendo essas duas equipes, né? O Flamengo tem 53 gols e o Palmeiras fez 51 gols, sofrendo 13 gols do Flamengo e 23 o Palmeiras. Quer dizer, o Flamengo tem ali um ataque ali mais efetivo e também a defesa sofreu menos gols, né? Então, nesse quesito aí, a gente vê que o Flamengo é melhor. Bom, eu queria também destacar aqui em relação aos elencos, né? A gente sabe que são os melhores elencos do futebol brasileiro, mas vamos tentar dar uma analisada do ponto de vista geral desse elenco, né? Para começar aqui pela média de idade dos jogadores, né? Então, se a gente pegar o Flamengo e ter uma média de 27,7 e o Palmeiras de 25,4. Então, o elenco do Palmeiras um pouco mais jovem. E daí, nesse outro gráfico aqui, a gente consegue ver que tanto os jogadores mais jovens e mais velhos, comparando esses dois times, estão no Palmeiras, né? Aí a gente tem um jogador ali que passa, né, esse tracinho aí acima, ele significa acima de 35, né? Se eu não me engano, acho que é o Marcelo Lomba, né, que é o goleiro do Palmeiras, ele tem 38 anos. E também tem um jovem jogador do Palmeiras, que eu acho que tem 17 anos, é o jogador mais jovem. Em média, o Palmeiras tem ali o elenco mais jovem do que o do Palmeiras. Desculpa, né? O Palmeiras tem um elenco mais jovem do que o Flamengo. Bom, eu peguei também aqui esses dados aqui relacionados ao número de jogadores por posições. Então, a gente pegar o elenco todo ali de Palmeiras e Flamengo, onde que estão esses jogadores, né? Então, a gente tem ali, basicamente, né, em meio campo e defesa, né? O lugar onde tem mais jogadores, né? Então, ali o Flamengo tem 13 no meio campo e 12 na defesa, enquanto o Palmeiras tem 11 e 10. São os principais locais ali onde a gente tem mais jogadores, né? E ali tem 3 goleiros o Flamengo, enquanto tem 4 goleiros o Palmeiras. Bom, e aí eu coloquei também a distribuição de idade por posição, né? Então ali a gente vê que esse gráfico ali do Palmeiras na posição ali do goleiro, né? Ela está um pouquinho ali acima, acho que justamente por causa do Marcelo Lomba lá, que tem 38 anos, acho que o Everton também não é um goleiro tão jovem assim. Então, isso joga o Palmeiras ali para a posição de uma média de idade maior na posição ali de goleiros. Mas tirando a posição de goleiros, se a gente reparar todas as outras posições dentro do campo ali, defesa, ataque, né, meio campo, o Palmeiras tem uma média de idade menor do que do Flamengo. Não é muita diferença, sim, mas na média ali, né, tem uma certa diferença, né? O Palmeiras tem um elenco mais jovem ali. Bom, aí
novamente aqui repetindo, só que coloquei aqui um gráfico de barras, né? Nesse outro gráfico acima ali, ele mostrava a média, né? E aí mostrando que, novamente, só na posição do gol ali mesmo, que o Palmeiras tem ali esses jogadores que são mais veteranos. Bom, ainda tratando sobre essas médias de posições, eu fiz esse gráfico aqui interessante para a gente poder observar aqui de forma mais clara aqui, a média de idade por posição do time, né? E a gente vê aí que o Palmeiras ele tem a média de 30,5, né? Tá de vermelho nesse gráfico, mas do lado direito é o Palmeiras, do lado esquerdo o Flamengo. Então, na posição ali de goleiro, o Flamengo tem uma média de 25 anos, né? Isso somando todos os goleiros que tem no elenco. O Palmeiras tem uma média de 30,5, né? O goleiro, né? Aí a gente tem na defesa 27,9 o Flamengo contra 24,5 do Palmeiras. Então, quer dizer, onde você tem ali mais verde, né, essa escala desse gráfico ficou o seguinte, né, quanto mais verdinho, né, significa mais jovem ali, né? Então, só na posição de goleiro, né, o Palmeiras não tem jogadores mais jovens do que o Flamengo. Bom, outro dado também acho que interessante a gente observar, muitos têm se discutido essa questão dos jogadores estrangeiros, né? Então hoje você tem times aqui no Brasil que são times que estão em nível muito forte, pensando em toda a América do Sul, por exemplo, né? Você vê que Flamengo e Palmeiras estão na semifinal da Libertadores, mas tem grandes chances aí de ir para a final, né? Novamente fazer uma final entre brasileiros, né? Então, assim, tá no momento onde o futebol brasileiro está muito superior e questão financeira e tudo mais, mas a gente vê que isso não tem se refletido na prática quando a gente pega lá na seleção brasileira. A seleção brasileira não está num grande momento, é uma seleção que ainda tem um nome muito forte, tem muitos jogadores, mas não está entre as seleções topo aí do mundo. A gente pegar, por exemplo, França, Espanha, por exemplo, né, citando essas duas seleções aí que são as referências, né? O Brasil perdeu um jogo lá para o Japão, tem dificuldade, a gente acompanhando esse último ciclo aí da Copa do Mundo do Brasil, foi um ciclo de muitas dificuldades. Então, apesar dos times brasileiros eles terem ali um momento muito bom, com, né, grandes elencos ali, uma grande parte desses jogadores, desses elencos, são estrangeiros. E aí eu queria trazer esse gráfico mostrando essa relação, né, de número de brasileiros versus os estrangeiros nos dois times. Então, no Flamengo, a gente tem ali 22 brasileiros, né, que está aí de verde, contra 10 estrangeiros. No Palmeiras são 23 brasileiros contra 8 estrangeiros. E aí também a proporção, né? A gente tem 68,8% do elenco do Flamengo de brasileiros e 31,2% de estrangeiros. Então, quer dizer, mais de 30% do elenco do Flamengo são de jogadores estrangeiros. Comparando aí com o Palmeiras tem 74,2% de jogadores brasileiros e 25% de jogadores estrangeiros, um pouco menos, mas a média ali nesses dois clubes ali é bem parecidas ali em todos os quesitos ali que a gente está vendo, né? Talvez o Palmeiras ali a gente está vendo umas médias, principalmente de idade ali, né? E de estrangeiro um pouco menor, mas são bem parecidos, né? Bom, aí eu quis trazer também esse gráfico aqui da distribuição de brasileiros e estrangeiros por posição do time, né? Então, aqui o número de jogadores, né? E aí eu coloquei os jogadores do Flamengo e o Flamengo e Palmeiras. Então, nesse comparativo, primeiramente ali a gente colocou brasileiros, né? E nesse segundo gráfico, os estrangeiros. Então, ali a gente vê o Flamengo tem um estrangeiro lá de goleiro, né? O Palmeiras não tem nenhum. Na defesa ali tem 2 estrangeiros, né? Esse gráfico do lado direito aí. E o Palmeiras tem 3. A posição que a gente mais vê estrangeiros, né? Ali no meio campo do Flamengo, a gente tem 7 estrangeiros contra 3 no time do
Palmeiras, né? No ataque o Flamengo não tem e o Palmeiras tem 2. Então, assim, concentrando ali, principal, né? O Flamengo tem uma média maior, mas se a gente for ver no Palmeiras também é o número maior, né? Se compara ali com os defensores, mas as posições ali de meio campo, né? São onde tem vários estrangeiros. Também queria trazer esse dado aqui importante, que são a nacionalidade, né? A distribuição das nacionalidades aí desses jogadores, né? Então, dentre esses jogadores do elenco, como eu disse, tem 22 no Palmeiras, que são 23 no Palmeiras, que são brasileiros, 22 no Flamengo, é a principal nacionalidade, evidentemente. Mas a gente tem aí jogadores do Uruguai, jogadores do Paraguai, Argentina, Itália, Equador, Colômbia e Chile, né? Então, assim, no Palmeiras só tem jogador uruguaio, paraguaio e argentino, né? Basicamente jogadores sul-americanos. Aí aqui no Brasil, no Flamengo, chega a ter até um jogador da Itália, né? Que, se eu não estou enganado aqui, acredito que é o Jorginho, né? Que é um brasileiro naturalizado italiano, né? Também jogava no Arsenal e tudo mais, né? Mas, no geral, são jogadores sul-americanos aqui também presente nesses elencos, né? E algo a se destacar é que são muitos jogadores ali na posição de meio campo, né? O que tem reflete para a gente um pouco dessa carência de camisa 10, né? Então, por exemplo, lá no Flamengo a gente tem um craque lá, o Arrascaeta, que é uruguaio, é o principal camisa 10 aí do Brasil. E é uma posição que vários clubes aqui têm dificuldade, né? E há muito tempo a gente vê os times brasileiros tentando aí, trazendo jogadores argentinos, uruguaios para suprir essa posição. Bom, continuando, eu queria trazer aqui também as informações de valor de mercado, né? São 2 elencos aí os mais caros do país e também acredito que os mais caros da Sul-América, pelo menos, né? Não sei se no México você tem ali elencos mais caros, talvez na Major Soccer League lá nos Estados Unidos, mas aqui na América do Sul são os elencos mais caros. Então, o valor aí absoluto, né? Isso aí eu coloquei esses valores em milhões de euros, né? O Palmeiras tem um elenco avaliado em 7 milhões de euros, né? Isso é um valor médio, tá? Pensando em todos os jogadores ali, não é somado, né? Não é um valor de total do elenco, né? Isso é um valor médio ali dos jogadores, né? Vão ter jogadores muito mais e tem jogadores que vão valer menos, né? Mas em média o elenco do Palmeiras está valendo aí 7 milhões de euros o jogador, né? No elenco do Flamengo a gente tem ali 6,1 milhões, também bem parecido, né? E aí quando a gente pega aí essas médias, comparando para a gente ver esses valores que estão bem acima, aí a gente tem ali valores, por exemplo, no Flamengo ali, né? E do Palmeiras também, que passam ali de 20 milhões de euros, né? Quando a gente compara aí nesse box plot. Bom, aí a gente vê aí nesse próximo gráfico os jogadores mais valiosos por cada time. E aí o jogador mais valioso foi o Samuel Lino, né? Isso lembrando que a fonte é do SofaScore, né? Ele vale 23 milhões de euros, e aí do Palmeiras o jogador mais valioso é o Vitor Roque, 21 milhões de euros. Aí depois a gente tem o Pedro do Flamengo, né, 19 milhões de euros, e o Andréas Pereira, 17,4 milhões de euros. E na terceira posição, o Facundo Torres, 14,6 milhões de euros, e o Léo Ortiz, 14,6 milhões de euros. A gente vê o Léo Ortiz aí, tá em alta, né, tá um jogador que a torcida do Flamengo pediu muito na seleção, né, principalmente depois lá das falhas lá do Fabrício Bruno, né, no jogo contra o Japão, né. Eu acho que é um bom zagueiro também, né. Acho que é um cara que talvez poderia até jogar ali meio que de volante também, né, um pouco mais adiantado, numa formação com 3 zagueiros, né. E o Fabrício Bruno acho que é um pouco mais alto, né. Talvez essa for a opção tática aí também do Ancelotti, né. Mas é um jogador que é bem valorizado. Bom, aí o valor médio de mercado, né, por posição. Então a gente tem ali no ataque, né, o Palmeiras em média 11,1 milhões de euros, né, são os maiores valores. Aí o Flamengo tem 7,2 no ataque, né, isso pegando todos os jogadores lá que estão no ataque do Flamengo e fazendo uma média do valor deles, né. Então, em média, é esse o valor do ataque dos dois times. Aí a posição de meio campo estão iguais aí, 8 milhões de euros, né? E na defesa
5,6 milhões de euros o Palmeiras, 4,2 o Flamengo, e goleiro 1,4 Palmeiras contra 3,7 do Flamengo. Bom, eu queria também aqui trazer também agora algumas estatísticas relacionadas ao campo, ao futebol ali, ao jogo, ao desempenho desses clubes aí dentro do Campeonato Brasileiro aí, né? Então a gente teve ali, eu quero começar primeiro as estatísticas aqui de defesa, né? E aí a gente tem aqui de defesa erros que levaram à finalização, né? Então quando uma defesa errou, e isso levou a uma finalização do adversário, né? Então isso aconteceu 16 vezes contra 10 vezes ali do Palmeiras, né? Erros que levaram a gol estão empatados em 1-1. Gols de pênalti concedidos, né? O Palmeiras tomou 3 contra 1 do Flamengo. Gols sofridos por jogo, a média de 0,5 do Flamengo contra 0,9 do Palmeiras. E os pênaltis cometidos, cada time fez 4 pênaltis, né? Bom, continuando nessas estatísticas aí defensivas, agora pensando de forma positiva, né? Aquelas estatísticas que foram assim, quanto maior esses valores, isso é mais interessante. Aí a gente tem as bolas recuperadas por jogo, né? Então o Palmeiras levemente aí superior, 47,5 contra 45,8 do Flamengo. Os cortes por jogo também o Palmeiras superior, 20,1. Defesas por jogo, né? As bolas que o goleiro defendeu ali, 2,6 por jogo, né? O time do Flamengo contra 2,3, bem parecido também, mas nesse caso aí o Palmeiras melhor, porque defendeu menos, vamos dizer assim, né? Teve menos bola lá no gol. Desarmes por jogo, o Palmeiras teve um número aí superior, 17,9, né? As interceptações por jogo também levemente maior para o Palmeiras, e jogos sem sofrer gols, o Flamengo ficou vários jogos aí sem sofrer gol, aí tá 15 jogos para o Flamengo contra 9 do Palmeiras, né? Tirar em cima da linha também, né? Foram 2 para cada lado, né? E último homem a desarmar, né? Quando ficou ali com um jogador adversário contra um homem só. Isso aconteceu 2 vezes no Flamengo contra 1 vez apenas no Palmeiras. E aí também relacionado à recuperação de bola. Então a gente vê também o Palmeiras levemente ali superior, 47,5 contra 45,8 do Flamengo. Os cortes por jogo, né? A gente teve 20,1 do Palmeiras contra 16,9 do Flamengo. Os desarmes, 17 do Palmeiras contra 15,8 do Flamengo. As interceptações também ali por jogo, né? O Palmeiras levemente superior. E aí a gente comparando essas estatísticas agora de ataque, né? Eu falei aqui muito da defesa, vamos tentar falar aqui brevemente aqui do ataque, né? Então, começando com essa barrinha maior aí, os gols dentro da área, né? Foram 44, né? Em 248 chances, né? E contra 44 em 230, né? Então estão em números iguais ali, todos fizeram 44 gols ali dentro da área, sendo que o Flamengo criou mais chances, né? Aí começando ali do lado esquerdo ali, os gols com a perna direita, né? O Flamengo fez 26 contra 13 do Palmeiras, né? Gols com a perna esquerda, o Palmeiras foi superior com 25 contra 16, né? Gols de cabeça eles estão iguais, né? Gols de fora da área, né? O Flamengo fez 9, né? Contra 6 do Palmeiras, e gols de pênalti aí o Palmeiras tem mais, tem 6 contra 3 do Flamengo, né? E gols por partida, o Flamengo tem uma média de 2 contra o Palmeiras, que tem uma média de 1,9. Bom, dito isso, mostrado todos esses números, eu acho que tem algumas considerações aqui que a gente pode fazer. A princípio, a principal coisa que eu posso
dizer é que é um confronto muito equilibrado. São dois times excelentes, dois times que têm os números muito parecidos, são elencos muito bons e são muito bons treinadores também. No primeiro turno, o Flamengo conseguiu vencer o jogo, né? Foi um jogo difícil, mas que o Flamengo conseguiu superar o Palmeiras jogando lá em São Paulo. Eu acho que esse Palmeiras de hoje já não é mais aquele Palmeiras lá que perdeu para o Flamengo. O Abel ele tem uma capacidade muito grande ali de se renovar ali durante as competições e durante o ano. A gente vê jogadores que há um ano atrás eles eram titulares absolutos no Palmeiras, hoje eles não fazem nem parte ali do elenco. Então, assim, ali no Palmeiras, para você se manter ali no elenco é muito difícil. A concorrência é muito grande e eles conseguem ali mudar muito fácil ali, né, as posições. Então o Abel já desenvolveu isso muito bem. Então acho que já não é mais aquele Palmeiras que perdeu para o Flamengo, então é outro jogo. Eu vejo o Palmeiras com um leve favoritismo ao título, talvez não a esse jogo, né? Nesse jogo eu acho que se for ali na rivalidade, você tem a questão de ser um clássico nacional, onde você tem ali as torcidas, a rivalidade ali dentro de campo, a coisa ela vai igualar, obviamente, né? A torcida do Flamengo lá no Maracanã tem muita força, é um estádio mítico, né? É um time lendário, né? O time do Flamengo, então tem essa dificuldade ali que dentro de campo essas coisas vão se igualar, né? Ali não dá para a gente ver de forma diferente quando a bola está rolando. Mas se você vê as estatísticas e os números do Palmeiras ao longo do campeonato, o time é muito estável, o time está muito bem. Como eu disse, é um time diferente daquele time que perdeu para o Flamengo lá, é um time que está crescendo, ele está crescendo, está no momento de alta ali, né, o Palmeiras. Então, eu acho que se o Palmeiras conseguir ali um empate contra o Flamengo, eu acho que fica muito difícil para o Flamengo tirar esse título do Palmeiras, né? Então acho que o Flamengo tinha que vencer esse jogo e torcer talvez ali para o Cruzeiro conseguir um empate contra o Palmeiras, né? E aí o Flamengo voltar a depender só de si, né, no campeonato. Mas acho que é uma situação muito difícil ali para o Flamengo o título, não o jogo. Acho que no jogo as coisas se igualam, mas esse time do Palmeiras é um time muito equilibrado, muito regular, né? Então acho difícil ali essa situação do título, né? Eu acho que talvez muito difícil o Flamengo reverter, né? Mas durante o jogo ali e durante o campeonato, acho que a gente não pode desconsiderar, porque o Felipe Luiz ali, com os próprios números a gente viu aqui, é um ótimo treinador, né? Tanto no ataque quanto na defesa, o time do Flamengo foi muito efetivo, né? E vencendo esse jogo, as coisas podem ali mudar. Bom, deixa aqui nos comentários aí sua opinião, o que você acha desse jogo, o que você acha, quem que vai ganhar o título aí do brasileiro, né? Essa foi minha opinião, fico por aqui, um abraço a todos e até a próxima.